talvez já existe algo que queima dentro do teu coração. Já existe, assim como queimava no coração de, de Moisés quando ele matou o egípcio, queimava no coração dele que ele seria o libertador. Até o dia que ele encontrou um obstáculo do próprio irmão que falava assim: mas quem te colocou juiz entre nós? Quem te constituiu juiz entre nós? Aquilo lhe atemorizou, porque aí a próxima palavra do irmão dele foi: por acaso você vai fazer comigo como você fez com o egípcio ontem? A Bíblia fala que Moisés ele correu, foi para o deserto, lá ele ficou durante 40 anos, designado, mas servindo, um pastor, cuidando das ovelhas do seu sogro, mas não estava obedecendo ou atendendo o seu propósito. Tanto queimou no teu coração de ser libertador do povo. Até o dia que Deus o encontrou, encontrou ele e chamou ele no meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E aquilo no coração de Moisés veio um sentimento de vontade de se aproximar, mas o medo de se aproximar também, porque quando aquela vontade que ele estava sentindo naquela hora, estava queimando no coração dele aquela vontade, mas foi aquela vontade que fez ele matar o egípcio, foi por causa daquela vontade que ele estava ali durante 40 dias. E talvez você hoje está vivendo nesse momento. Talvez o momento em que a sarça está te chamando para um propósito, mas você está tão machucado. Você já se feriu tanto, tentando sair desse lugar de inércia, tentando sair desse lugar que muitas vezes você sonhou, idealizou, e você tentou fazer do teu jeito, no seu tempo, e se frustrou. E quando isso acontece, nós acabamos nos resignando. E você vai ver que isso acontece não só com Moisés, mas acontece com grandes homens de Deus, com vários homens de Deus. Aconteceu com Davi, quando foi carregar a arca. Saiu da casa e foi lá, fez uma festa, um carro novo. Lembra dessa passagem? E Davi então chamou os carros novos, fez aquela festa carregando a arca, e a arca teve uma hora que a Bíblia fala que a arca foi cair, usar um dos seus braços direitos, foi segurar a arca, para a arca não cair no chão. Ele segurou a arca e morreu fulminado, a Bíblia fala. Aquilo trouxe um dilaceramento no coração de Davi, porque para Davi ele estava fazendo tudo aquilo que era correto, irmãos. Entende? Davi estava fazendo tudo certo, mas por que então aconteceu aquilo? Davi se frustrou tanto com Deus, porque estava fazendo, acreditando a fazer tudo certinho, a vontade de Deus, e ali um dos seus melhores homens morre, fazendo, tentando ajudar, tentando fazer o melhor, porque tinha que deixar cair no chão. Eu fico imaginando a cabeça de Davi, né? Como muitos de nós, muitas vezes, servindo a Deus, fazendo o nosso melhor, nos dedicando, aí do nada acontece uma desgraça dessa no meio do caminho. Davi se frustrou tanto que deixou a arca na casa de Obed-edom. A Bíblia fala assim que nunca a família de Obed-edom foi tão abençoada como foi naquele tempo. A arca ficou lá. Mas aquilo no coração de Davi não entendia por que estava acontecendo tantas coisas. E eu sei que essa palavra está falando com você. Eu sei que essa palavra talvez está queimando o teu coração de pessoas que você talvez tentou tantas vezes se posicionar, tentou tantas vezes ali, mas não deu certo. Porque existe um desejo no teu coração. Mas hoje eu quero poder ser resposta de Deus para aquilo que você está buscando. E eu quero começar com você dessa breve introdução. Eu quero só apenas te despertar para tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Nesse episódio de hoje, você vai entender o porquê. O porquê nem todos os desejos são atendidos. Como que um desejo que está alinhado com a vontade de Deus pode não estar acontecendo? Nota das duas histórias que eu te contei. Na história de Moisés, ele era um libertador, não estava alinhado? Estava, mas porque não aconteceu em 40 anos. Olha o Davi. Davi ele não tinha algo, não era para ele estar levando a arca. Não queimava no coração dele, sim. Mas quando nós fazemos as coisas, nós devemos fazer, mas no tempo errado, da forma errada. E hoje eu quero poder trazer alguns alinhamentos ao teu coração. E isso pode trazer um despertar grandioso em você. Então, já vai pegando a caneta aí, que hoje eu vou te mostrar. Pega a caneta, papel, para você começar a anotar, porque hoje eu vou te mostrar o problema que não quer, que não como é que eu posso te falar aqui? Vou te mostrar um problema que não é querer, não é apenas querer, é estar pronto para receber. Porque talvez você quer. A pergunta é, será que você está pronto para receber? Se Deus hoje for se entregar para você aquilo que queima no teu coração, talvez é a vontade dele, talvez você será que está pronto? Nota quantas vezes Jesus perguntou para as pessoas perguntas que não precisavam de ter sido feitas. O que queres que eu te faça? Perguntar isso para um cego. Irmão, será que Jesus não estava vendo que ele era cego? Será que Jesus não sabia que ele queria ver? Mas é que essa pergunta é tão óbvia. Que parece que o cego só tinha isso que ele podia pedir. O cego naquela época ele estava sem mulher, talvez ele estava sem filho, ele estava sem dignidade, ele estava sem trabalho, ele estava sem dinheiro, ele estava sem autoestima. Ele podia ter pedido muitas coisas. É porque a gente vê aquilo como sendo óbvio ele pedir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus te perguntasse agora, o que tu queres que eu te faça? O que você responderia para o Senhor? Será que você teria uma resposta plausível?
para dar ao Senhor? No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, se você tiver com a tua Bíblia, você pode confirmar aí. Se não tiver, só escuta e toma nota, tá? Tiago 4, capítulo 3 diz: E não recebeis, ó, pedis e não recebeis. Por quê? Pediste mal para gastardes em vossos deleites. Muitos desejam coisas legítimas, mas Deus não libera porque o coração ainda está ali desalinhado. Ou seja, tem coisas que é aquilo que Deus tem para você, mas o seu coração ainda não está alinhado com aquilo que você quer. O que você está pedindo mal, sabe por quê? Porque você está pedindo para gastar nos seus deleites, como diz a palavra aqui. Sabe o que isso quer dizer? É que muitas vezes você pede algo querendo o fim, quando você tinha que querer o propósito, porque o fim só é uma consequência do propósito. Um exemplo que eu vou te dar. Quando você trabalha, se você não trabalha para servir o Senhor, significa que você está servindo a mamão. Porque se você estiver trabalhando por dinheiro, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 4, capítulo 6, versículo 24, não tem como você agradar dois senhores. E sabe qual são os dois senhores que ele pondera ali? Não é Deus e o diabo, não. É Deus e Mamon, ou seja, a força obscura que está atrás da riqueza deste mundo. Ah, Divaldo, mas eu não posso querer riqueza, então isso é maldição, isso atrapalha a vida. Não, querido. Isso é a consequência da bênção que você tem em Deus. Todas as vezes que você está alinhado com o propósito de Deus, essas bênçãos, a Bíblia fala que essas bênçãos virão e te alcançará. Você não precisa correr atrás dela. Você precisa correr e estar alinhado com aquilo que Deus tem para a tua vida, porque todas as demais coisas virão e te alcançarão. Por isso que em Mateus 6, 33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E todas as outras demais coisas, que são aqueles básicos que fala em Mateus 6, ele fala assim: tudo isso serão acrescentado por Deus. Por quê? Porque você colocou ele em primeiro lugar, as outras coisas vão vir como consequência. Você não precisa se preocupar com ela. Quem se preocupa com essas coisas são os ímpios. Na Bíblia mesmo fala sobre isso. Depois você pode ler. Então, a permissão não é uma autorização para você, para o ego. É uma liberação para o propósito. Então, você precisa compreender que quando você, então, entende e começa a buscar o seu propósito, eu já te faço uma pergunta: será que você conhece a tua chamada? Você conhece o teu propósito? Você sabia que você foi criado e está nessa terra ainda por um propósito? Veja tantas coisas que você já passou. Veja por tantas situações que você achou que não ia aguentar e aguentou. Veja por tantas situações que você achou que não ia dar conta de viver. E tá aí, tá de pé, tá firme. Talvez não tá do jeito que você gostaria, tudo bem, mas tá vivo. Enquanto há vida, há esperança.